Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques. Um grande incêndio destruiu no domingo à noite o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Ele era um dos principais edifícios culturais do Brasil, com um acervo de mais de 20 milhões de peças valiosas. E hoje os bombeiros já começaram a retirar alguns objetos do local. O Brasil perdeu no domingo uma parte importante de sua história. O Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, foi destruído pelo fogo. O incêndio começou por volta das 7h30 da noite e só foi controlado durante a madrugada. Fundado em 1818, o Museu Nacional é um dos mais antigos do Brasil, uma instituição científica de grande importância, com mais de 20 milhões de peças valiosas. Eu diria que foi uma perda para o Brasil, porque aqui tinha a nossa história científica, a nossa história acadêmica, o legado da época imperial. Então, foi uma perda irreparável. A tragédia não deixou vítimas e os danos ainda não foram calculados. Entre os destaques do acervo estavam a coleção egípcia, que começou a ser adquirida pelo imperador Dom Pedro I, a coleção de arte e artefatos greco-romanos da imperatriz Teresa Cristina, coleções de paleontologia e o mais antigo fóssil humano já encontrado no país, batizado de Luzia. Também contava com outros tesouros, como o maior meteorito encontrado no Brasil, batizado como Bendegó, e que pesa mais de 5 toneladas. O museu também abrigava uma coleção de peças que envolve um período de quase 4 séculos, desde a chegada dos portugueses ao atual território do Brasil em 1500 até a proclamação da República em 1889. Funcionários e pesquisadores do museu denunciam o descaso das autoridades com o patrimônio cultural. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social assinou em junho um contrato de mais de 21 milhões de reais para restaurar o museu. O projeto incluía a proteção contra incêndio, mas o fogo destruiu o acervo antes que a obra começasse. E o sistema Cantareira está há mais de um mês em estado de alerta. O maior reservatório de água da região metropolitana opera com volume igual ou menor que 40% da capacidade desde o dia 28 de julho. A Sabesp nega a possibilidade de uma nova crise como a ocorrida em maio de 2014, mas pede que a população economize água. O Cantareira é o maior reservatório de água da região metropolitana e abastece cerca de 7,5 milhões de pessoas por dia, o equivalente a 46% da população da região metropolitana de São Paulo, segundo a ANA, Agência Nacional de Águas, órgão que regulamenta o setor. O sistema entrou em estado de alerta no dia 28 de julho, quando passou a operar com 40% de sua capacidade. De lá para cá, perdeu 0,01% de sua capacidade por dia. Nesta sexta-feira, o volume era de 37%, divulgou a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Na prática, a determinação do estado de alerta reduz a quantidade de água que a Sabesp pode retirar do manancial de 31 mil litros por segundo para 27 mil litros por segundo. De acordo com a Sabesp, a diminuição do volume de água retirada não influencia na operação da empresa, porque a companhia já vem economizando e retirando menos água do que o limite máximo estipulado pela ANA. Nos últimos 13 meses, a companhia diz ter poupado 25% do que estava autorizada a retirar do sistema. Foram economizados 245 bilhões e 800 mil litros de água do volume útil. Apesar da aparente situação de normalidade que a Sabesp tenta transparecer, a companhia salienta que é importante a população economizar e nega a possibilidade de uma nova crise hídrica, como a ocorrida em maio de 2014, quando o volume do sistema Cantareira atingiu 29,6% de sua capacidade. E a Sabesp passou a operar bombeando água de seu volume morto. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto? A semana começou com abertura de sol em São Paulo. A máxima hoje deve chegar aos 24 graus. Vamos ver como fica o tempo em todo o país?
Nesta segunda-feira, uma frente fria associada a um grande ciclone extratropical avança em alto mar em direção à região sudeste do Brasil e, por isso, aumenta as áreas de instabilidade sobre a região. No sul do Brasil, toda essa faixa que vai de Porto Alegre, passando por Santa Catarina e Paraná, terão chuva a qualquer hora do dia, mas o tempo vai ficar chuvoso em toda essa faixa que vai do Vale do Itajaí, passando por Curitiba, Grande São Paulo e também sobre a capital fluminense. Nas áreas mais centrais do estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e extremo sul do Espírito Santo, pancadas de chuva ocorrem ao longo do dia. A umidade vai aumentar sobre toda essa faixa que vai do oeste de São Paulo até a capital Rio Branco, no Acre. Nas demais áreas claras do mapa, o sol aparece forte, faz bastante calor e não há expectativa de chuva. Mas os ventos marítimos ainda vão provocar chuva na faixa litorânea que vai de Aracaju até Natal. No norte do país, as áreas de instabilidade vão continuar se formando devido ao excesso de calor e de umidade e desde o oeste do Acre até o Amapá e norte do Pará podem ocorrer pancadas de chuva. A mínima prevista em São Paulo é de 13 graus, 16 graus no Rio de Janeiro, máxima de 21 graus em Campo Grande e 31 graus em Brasília. Agora os destaques internacionais. A inflação na Turquia disparou a 17,9% no ritmo anual em agosto. O anúncio foi feito hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas do país. Foi um recorde desde 2003, em um momento de queda da moeda turca. Os preços ao consumidor aumentaram 2,3% em agosto na comparação com julho. Os setores mais afetados foram transportes, alimentação e habitação. A moeda turca operava em queda nesta segunda-feira. E o corpo do senador americano John McCain foi enterrado ontem no cemitério da Academia Naval dos Estados Unidos. Ele morreu no dia 25 de agosto, aos 81 anos, no estado do Arizona. O político lutava há um ano contra um câncer no cérebro. O corpo do senador John McCain foi transportado neste domingo para a Academia Naval de Anápolis, em Maryland, última viagem que conclui uma semana de homenagens nacionais ao veterano da política americana. McCain morreu no dia 25 de agosto, aos 81 anos, em seu reduto e estado natal do Arizona, onde lutava há um ano contra um câncer no cérebro. Ele expressou seu desejo de ser enterrado no cemitério da Academia, perto de Washington, onde se graduou oficial em 1958. Herói americano, filho e neto de almirantes, McCain foi prisioneiro e torturado durante a Guerra do Vietnã, antes de iniciar uma carreira de 35 anos no Congresso, onde defendeu uma tradição política de civilidade e marcou a política americana ultrapassando as barreiras ideológicas. Várias centenas de pessoas, algumas com bandeiras americanas, assistiram à passagem do cortejo fúnebre entre Washington e Anápolis, a capital de Maryland. E vamos encerrar com esporte. É cada vez maior o número de chineses que percorrem o país para participar de corridas e trilhas e maratonas. A Administração Geral de Esportes da China acredita que 10 milhões de pessoas devam participar de provas desse tipo até 2020. Os corredores de trilha representam um crescente grupo de consumidores chineses que exigem mais do que é oferecido em pacotes de férias ou em shoppings no centro da cidade. Muitos deles participaram durante toda a vida de treinamentos e corridas. Este professor de Administração de Negócios de Energia da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim fica sério quando o assunto são as corridas de longa distância. Para participar das provas, ele se tornou vegetariano. Agora participa em média de 10 corridas por ano, mas diz que isso custa caro. Todos sempre acham que correr é muito barato. Quando eu comecei, também pensava o mesmo, mas eu percebi que é muito caro. Na verdade, correr é um luxo. A Administração Geral de Esportes da China prevê que 10 milhões de corredores devem participar de maratonas anualmente até 2020. Segundo a entidade, é um negócio que pode chegar a 17 bilhões de dólares, ou quase 70 bilhões de reais. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações no Jornal de 1 da tarde. Um ótimo dia para você. Até mais.